Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos hoje para o nosso segundo encontro de Direito Eleitoral em Questões, para você que está se preparando para o concurso do Ministério Público São Paulo, analista jurídico. Como todos nós já sabemos, serão 4 questões na sua prova. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos sobre a questão do sufrágio, falamos sobre os aspectos de direitos políticos na Constituição, itens que estão na sua prova, estão no seu edital. Hoje nós vamos tratar de questões a respeito de conceitos, fontes e também princípios do direito eleitoral, ok? Então é importante que você fique ciente que nós estamos seguindo os apontamentos do próprio edital. Essa é a nossa aula número 2, serão mais 18 questões e esse é o primeiro bloco. No primeiro bloco, nós resolveremos as questões de número 19 à questão número 24. Se você ainda não adquiriu o curso completo de 180 questões, passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já. Então vamos à primeira questão e olha só que interessante, uma questão da própria Banca VUNESP. Atenção! A Constituição Federal de 88 prevê que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tal previsão constitucional é considerada uma pedra angular do direito eleitoral e conhecida como princípio da letra A, anterioridade eleitoral, B, anualidade eleitoral, letra C, periodicidade eleitoral, letra D, segurança jurídico-eleitoral ou letra E, estrita legalidade eleitoral. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque para a Banca VUNESP não é sinônimo anterioridade eleitoral de anualidade. Muitos professores consideram como sinônimos. Particularmente, eu não considero. Apesar que a Banca Fundação Carlos Chagas assim considera, a VUNESP não. O princípio da anterioridade eleitoral ele está mais relacionado ao artigo 105 da Lei das Eleições, que trata sobre a edição de resoluções para as eleições, que é até o dia 5 de março. Para mim e para a Banca VUNESP, há uma consideração do princípio da anterioridade eleitoral no que tange o artigo 105, Lei das Eleições. Agora, o princípio que está se relacionando à questão é aquele princípio do artigo 16 da Constituição, que é o princípio da anualidade eleitoral. E aqui a banca ela trouxe a própria literalidade desse artigo 16, dizendo que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tá certo? Questão 19, gabarito letra B. 20. Sobre a legislação eleitoral, assinale a opção correta. Essa questão 20, ela pede justamente a leitura do artigo 16 da Constituição, que é o princípio da anualidade. Nós sabemos que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Não é? Então, olha só a letra A. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral. Não, não é a lei ou resolução, é só a lei. B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra no exercício seguinte à sua publicação. Pelo contrário, nós temos que respeitar o quê? Um ano, por isso que chama princípio da anualidade. C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui temos a literalidade do artigo 16. A letra D, assim como a letra A, colocou também ou resolução do TSE. Tira isso da sua cabeça. Então, na questão 20, nós marcaremos qual letrinha? A letra C. 21. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios do direito eleitoral.
A. Os magistrados e os membros do Ministério Público Eleitoral são investidos na função eleitoral pelo prazo improrrogável de 4 anos, por força do princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. Apesar que a legislação é silente, principalmente a legislação eleitoral, quanto ao código, quanto aos membros do Ministério Público, nós vamos considerar que eles vão exercer por um biênio, não mais que 2 biênios consecutivos. Então temos que tomar muito cuidado quando dizemos que são investidos na função pelo prazo improrrogável de 4 anos. Não, é um biênio, não mais que 2 biênios consecutivos. Ah, professor, mas vira 4 anos. Mas cuidado, essa não é a terminologia adequada, por isso que a letra A a gente vai eliminar. Falsa. B. O princípio da lisura das eleições ou da isonomia de oportunidades está calcado na ideia de cidadania, muito bem, de origem popular do poder e no combate à influência do poder econômico ou político nas eleições. Corretíssimo. Esse é o conceito do princípio da lisura em conjunto com o da isonomia. C. Pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei que alterar o processo entrará em vigor na data de sua publicação, mas não surtirá efeitos na eleição que ocorra até 90 dias da data de sua vigência. Veja que aqui nós estamos com a banca VUNESP, e a banca VUNESP colocou anterioridade eleitoral, mas é a anualidade eleitoral. A mesma banca trouxe entendimentos contrários, mas a gente sabe que mesmo assim está falsa por conta desse prazo. D. O princípio da responsabilidade solidária consubstancia-se na responsabilidade solidária entre o candidato, o tesoureiro e o partido político? Não, é entre candidato e partido. Tira o tesoureiro da jogada. E o princípio da anualidade eleitoral determina que os partidos prestem contas anualmente dos gastos efetuados com os valores recebidos a título de participação do fundo partidário. Não, o princípio da anualidade está relacionado à alteração de leis que alteram o conteúdo, que alterem o processo eleitoral. Então, qual que é a resposta da questão 21? Gabarito, letra B. 22. Acerca das fontes de direito eleitoral, A. A função normativa da Justiça Eleitoral autoriza que sejam editadas resoluções normativas pelo TSE com a finalidade de criar direitos e estabelecer sanções. Pausa. O artigo 105 da Lei das Eleições, ele é muito específico quando ele fala sobre isso. Peguem a Lei das Eleições de vocês, por favor. Vamos abrir no artigo 105. Vocês vão perceber que quando o legislador ele fala desse artigo, ele diz o seguinte, que até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções. Então, o erro está aqui. Falsa, letra A. B. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro, admitindo-se a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos na Lei 7346 de 85, que disciplina a ação civil pública, desde que os partidos políticos transijam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Não. Anote aí, não há termos de ajustamento de conduta no âmbito das normas eleitorais. Não é admitido, por isso que a letra B fica falsa. C. O Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral, podendo ser aplicado, apesar da Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Realmente, a Constituição Federal estabelece que lei complementar estabelecerá a organização e as competências da Justiça Eleitoral. A própria Constituição Federal traz essa informação para a gente, não é? E por isso que está correta essa letra C, e a letra C vai ser o nosso gabarito, ok? Ah, professor, o senhor consegue localizar para a gente a informação a respeito disso? Sim, nós temos em relação ao poder judiciário, você pode localizar sobre os tribunais regionais eleitorais, esta informação no artigo, deixa eu localizar para vocês aqui, é o 121. Anote aí.
Olha só o que ele prevê. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. D. As resoluções normativas do TSE, as respostas às consultas e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são fontes de direito eleitoral de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas ao caso concreto? Não, porque, veja, consulta não se aplica a caso concreto, tem caráter erga omnes, não gera efeito vinculante. Por isso, eu já derrubo essa letra D. O Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidades, a Lei dos Partidos, a Lei das Eleições, as resoluções do TSE e as respostas a consultas são fontes de direito eleitoral de mesma estatura, hierarquia e abrangência. Olha só, resoluções normativas do TSE, elas são fontes secundárias. Então, não são de mesma estatura. Da mesma forma, as consultas. Eu tenho fontes aqui que são diretas, por exemplo, o Código Eleitoral, e fontes indiretas, que são as consultas. Então, muito cuidado com essa letra E. Falsa também, gabarito, letra C. 23, essa é da FCC também. Incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral a. Os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral. B. As resoluções do TSE. C. As leis estaduais. D. As leis municipais. Ou E. Os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais. Atenção para essa questão 23. Apesar de ter uma discrepância de entendimento, a Banca Fundação Carlos Chagas considera a resolução do TSE como fontes diretas. Há um grupo minoritário que considera como indireta, mas a maioria das bancas considera como direta e prevejo que será da mesma forma com a banca VUNESP, tá? Apesar de não ter cobrado ainda questões sobre resoluções pela banca VUNESP. Leis estaduais e leis municipais não são fontes. Julgados, jurisprudência são fontes indiretas. Entendimentos doutrinários são considerados também como fontes indiretas. Sobra a letra B por eliminação. 24. Situada no capítulo da Constituição Federal dedicado aos direitos políticos, a anterioridade da lei eleitoral desempenha uma função normativa de caráter estruturante da ordem jurídica eleitoral. Tem por finalidade assegurar estabilidade e segurança ao processo, inibindo modificações legislativas casuísticas que, ante a proximidade do pleito, alterem os seus parâmetros de forma a promover desequilíbrio entre partidos e candidatos. Nesse sentido, o princípio constitucional da anterioridade da lei eleitoral a. Não obsta a aplicação às subsequentes eleições gerais de emenda constitucional que, em vigor apenas há 8 meses da realização do pleito, impõe aos partidos políticos dever de coerência na definição dos critérios que orientem suas coligações, de forma que prevaleça a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. A gente sabe que não há mais verticalização de coligações, verticalização partidária. Se eu tenho uma emenda que altera esse processo eleitoral há menos de 8 meses, ela pode atingir a eleição? Não, porque tem que respeitar o princípio da anualidade. Tem que ser pelo menos uma distância de 1 ano. Então, por isso que a letra A está falsa. B. Impede a aplicação à eleição subsequente de que, em vigor apenas há 8 meses da realização do pleito, estabeleça a responsabilidade solidária do candidato com o administrador da campanha pela veracidade das informações financeiras e contábeis apresentados à Justiça Eleitoral, exigindo que ambos subscrevam a respectiva prestação de contas. Não, olha só. Não há violação aqui porque essa normativa ela já existe. Então, não há impedimento na aplicação de uma lei quanto à responsabilidade solidária, porque ela já existe na legislação nacional. Isso não está ferindo em nenhum ponto o processo eleitoral. Falsa letra B. C.
impede a aplicação à eleição subsequente de lei que em vigor apenas há 11 meses da realização do pleito, limite, durante a campanha eleitoral, ao horário compreendido entre as 8 e 24 horas, a realização de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. Mesmo caso da letra B, essa normativa ela já existe. O horário dos comícios serão entre 8 e 24, prorrogáveis por mais 2 horas, sendo de encerramento. Então não impede a aplicação. D. Não obsta a aplicação à eleição subsequente de lei que, em vigor apenas há 8 meses da realização do pleito, determine a proibição a partidos e candidatos de receber doação em dinheiro ou estimável em dinheiro procedente de entidades beneficentes e religiosas, bem como de organizações não governamentais que recebam recursos públicos. Realmente não, porque veja, estou falando de doação de dinheiro, estou falando de procedente de entidades beneficentes e religiosas, isso já está previsto na legislação. Se eu tenho uma lei que trata sobre isso, não está ferindo o processo eleitoral. Por isso que não obsta, o gabarito aqui será a letra D. E. Impede a aplicação à eleição subsequente de lei que, em vigor apenas há 8 meses da realização do pleito, determine a proibição de doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Bom, se impede a aplicação à lei subsequente que em vigor há 8 meses determina a proibição de doações em dinheiro, bem como troféus, prêmios, veja que eu estou tendo aqui uma alteração da normativa eleitoral. E aí? Não, porque veja que isso já está previsto na legislação. A questão da proibição de doações em dinheiro, troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie, feitas por candidato, entre o registro e a eleição a pessoas físicas ou jurídicas, é vedado. Então, se há uma legislação que trata a respeito desse assunto, há impedimento? Claro que não. Então a letra E também está falsa. A única assertiva para essa questão que exige de nós uma interpretação melhor, porque foi uma questão cobrada para promotor de justiça, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de questão. Tá bom? Gabarito questão 24, letra D. A gente encerra aqui esse primeiro bloco da aula 2. Faltam mais 2 blocos, mais 12 questões. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, não adquiriu o nosso curso? Passe no site agora, www.eleitoralcombruno.com.br e adquira o nosso curso. São 10 aulas com 18 questões cada sobre toda a temática do edital. Até mais.